Dizem por aí que depois do carnaval que o ano finalmente começa aqui no Brasil. Apesar de ter muita gente que já está se programando aí para sair às ruas, com os blocos, desfiles das campeãs nas passarelas aí no final de semana. Ou seja, o carnaval de fato ainda não acabou. Se ainda tem um pessoal com a cabeça na folia, na euforia, preocupado com a fantasia que vai vestir, ou ainda que conseguiu emendar a semana, como os nossos nobres parlamentares em Brasília, outra parte importante da população está tentando seguir adiante, passar longe das crises, dos obstáculos que toda hora temem aparecer no caminho. A mais grave, que necessita de atenção, de cuidado, mas não de pânico, é a expansão do coronavírus, com a confirmação do primeiro caso aqui no Brasil. O Ministério da Saúde deu mais detalhes desse primeiro infectado. Trata-se de um morador de São Paulo, 61 anos, veio do norte da Itália na sexta-feira passada e, felizmente, teve rapidamente a confirmação da doença após 2 exames que foram realizados. O ministro Henrique Mandetta disse que é impossível fazer qualquer tipo de bloqueio nos aeroportos, nas aeronaves, que esse monitoramento das pessoas que tiveram contato com esse senhor está sendo feito. Mesmo assim, a gente continua aguardando mais detalhes. São 16 passageiros que tiveram ali mais proximidade com ele, 2 fileiras da frente, fileiras do lado, fileiras de trás, não é nem um avião inteiro. Esse avião saiu de Milão, na Itália, fez escala em Paris e no final de semana teve ali um almoço com a família. Cerca de 30 parentes participaram desse almoço da família. Nossa reportagem chegou a apurar, depois houve a confirmação de que 2 netos desse senhor apresentaram sintomas semelhantes aos do coronavírus. Testes foram feitos ontem, tomara que nada de mais grave aconteça com eles. Bom, o governo também está considerando outros 20 casos suspeitos aqui no país, lembrando que 59 já foram descartados, ou seja, antes da confirmação desse senhor, primeiro caso oficial aqui no Brasil, 59 já haviam sido descartados. O tratamento dele acontece só na casa, os sintomas estão controlados, não há necessidade de ir para o hospital. Ele teve atendimento inicial no hospital particular, o Hospital Albert Einstein, que fica aqui no Morumbi. Depois, a confirmação do exame foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz. Ontem eu conversei com 3 infectologistas que trabalham em hospitais públicos e hospitais privados, mas que estão ali, digamos, no dia a dia, na luta do dia a dia, não estão em postos de administração, não é diretor de nenhum hospital. Então, tentei aferir a informação mais isenta possível. Todos eles foram unânimes em dizer que sim, o país está preparado para combater o crescimento desse novo coronavírus, seja na rede privada ou mesmo na rede pública. A gente sabe das terríveis condições dos pacientes que enfrentam todos os dias, em especial os hospitais públicos, do SUS, mas mesmo assim eles me garantiram que há uma atenção especial a essa doença, com um planejamento que foi antecipado depois que foram trazidos aqueles brasileiros que estavam lá em Wuhan, na China. O estado de São Paulo, em especial, colocou ontem, a informação foi divulgada, 7 mil leitos em UTIs que poderiam ser utilizados para o tratamento de pacientes. Ou seja, a impressão que se tem é que sim, o Brasil está preparado nesse momento para enfrentar essa doença na área da saúde. Mas é sempre bom lembrar que 80% dos infectados, esse número é impressionante, 80% dos infectados são curados sem nenhum tratamento especial. Eles nem sabem que estão com a doença. A doença chega e vai embora, 80% dos casos. E o grau de letalidade gira em torno de 2%. Só que a velocidade de propagação, como a gente tem acompanhado, ocorre numa escala muito rápida. E isso segue afetando diretamente os mercados financeiros. E aí, ontem foi a vez da Bolsa de Valores de São Paulo tomar um tombo que já havia sido registrado durante o carnaval. A Bolsa de Valores de São Paulo estava fechada, a queda ontem de 7%. O dólar subiu, atingiu de novo o maior patamar, o maior valor da história, R$ 4,44. É claro que se tem muita especulação nesses números, mas há um receio do setor produtivo, dos efeitos reais que o coronavírus ainda pode causar no mundo. São incertos os desdobramentos dessa doença, principalmente, por exemplo, você pega o setor aéreo, cancelamento de voo, reservas, redução de viagens. Ontem as ações das companhias despencaram. Aqui no Brasil, tanto a Gol quanto a Azul, mesmo não tendo tantos voos assim para essas rotas de coronavírus, as ações despencaram. E aí vem o ponto que merece uma atenção maior. Se o país se preparou de fato para o coronavírus na área da saúde, com uma resposta adequada, testes rápidos, estruturas em UTIs, mobilização da comunidade médica, uma comunicação que vem sendo ali bem feita pelo Ministério da Saúde,
né? O desenvolvimento de pesquisas, o Butantan em São Paulo está participando desse esforço mundial para tentar chegar ao medicamento, estudos que seguem sendo realizados não só aqui no Brasil. Na economia isso não aconteceu. O ano que começa pós-carnaval revela um cenário que está longe de ser novidade, ou seja, a estagnação da economia, 11 milhões de desempregados, uma carga tributária altíssima, confusa, burocrática, o que afasta, mais uma vez, investimento no setor produtivo. Ou seja, esse samba-enredo que se repete, muda apenas as alegorias, as fantasias, sendo que o último carro alegórico da avenida, que traz as mensagens do presidente da República, Jair Bolsonaro, incentivando a mobilização popular como forma de pressionar o Congresso Nacional. Ou seja, isso cria uma reação de diversos setores, na sequência do Legislativo, do Judiciário, ontem ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que nessa roda nada anda, tudo fica estagnado. Você já tem um Congresso que emendou a semana inteira do Carnaval. Ninguém foi trabalhar, nada. É um ano de eleição. Daqui a pouco tem feriado Tiradentes, tem festa junina, recesso em julho, todos os penduricalhos que a gente sabe que o pessoal ganha. Aí você junta tudo isso com um governo que, no lugar de mandar as reformas necessárias, que poderiam ter sido encaminhadas no ano passado para tentar diminuir o inchaço absurdo do Estado brasileiro, tem um presidente ali que toda hora arruma confusão. Do nada. E no lugar de procurar o diálogo, a serenidade, prefere ir para o confronto com ações antidemocráticas, para dizer o mínimo, né? Ações hostis. E aí, nesse cenário, nem precisa do coronavírus para comprometer a economia de vez. Não precisa uma mutação de um vírus que venha do Oriente, da China, porque aqui a gente já tem mutações muito mais sérias, há décadas, de caráter, de uso da máquina pública para benefício de poucos, de favorecimento de grupos, famílias, acima de tudo, que mandam em tudo. Ou seja, falta responsabilidade, falta interesse. É muito fácil prometer e pouco fazer. Se de fato o ano do Brasil começa agora depois do Carnaval, eu vou torcer para que nos próximos dias, após essa longa folga, os parlamentares retornem com interesse real de construir um país melhor. E com um presidente que pare de delirar e trabalhe para aquilo que de fato foi eleito. E se não for assim, eu prefiro ficar com o Carnaval até o final do ano, esquindolelei. Vamos nessa, Carlinha.